Bom dia, tudo bem, pessoal? Hoje temos um convidado externo aí, nessa importante data de conscientização da pré-eclâmpsia, que infelizmente é uma doença que mata bastante ainda no Brasil. Infelizmente o Henry não está aqui, mas ele está dando um curso de capacitação sobre pré-eclâmpsia em Santos, tá? Eu trouxe um convidado que é um tema muito relacionado à pré-eclâmpsia, que ele vai falar um pouco de trombofilias e SAF aí, tá? É o professor Dr. Guilherme Ramires de Jesus. Ele é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é membro da Comissão Nacional Especializada em Hipertensão da Gravidez. E ele também é da Associação Internacional de Estudos Clínicos de Síndrome de Fosfolípide, tá? E médico da Fiocruz. Guilherme, em nome da Faculdade de Medicina da PUC, aqui eu agradeço a sua disponibilidade, tá? E pode ficar à vontade. Bom, queria agradecer o Marco pelo convite, é um prazer. A gente também tem, nesse mesmo horário aqui, a nossa sessão clínica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do nosso Hospital Pedro Ernesto, então a gente está fazendo uma sessão conjunta também com os nossos alunos e residentes. Vou fazer essa apresentação, vou botar aqui a apresentação, sobre trombofilias e gestação. É um tema bastante complexo, vou tentar ser bastante claro, mas o importante é que a gente tenha um tempo no final para a gente poder discutir, tirar dúvidas, enfim, alguma pergunta que venha a surgir. Vou colocar a apresentação aqui, só um minuto. Vocês estão vendo meu slide? Estamos vendo, sim. Sim. Tá, beleza. Então, vou começar. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Esse tema aqui é bastante interessante para a gente. Aqui no Pedro Ernesto, a gente tem um pré-natal específico, né, de autoimunidade e trombofilia, que é hoje à tarde, que a gente tem bastante experiência nesse assunto. Então, quando a gente fala primeiro de trombofilia, são doenças heterogêneas que aumentam o risco de eventos tromboembólicos especificamente venosos, de um modo geral. A gente vai ver que a síndrome de fosfolipídio também aumenta a chance de trombose arterial. E a gente sabe que a gestação é uma condição que aumenta o risco ainda mais desse tipo de evento, né? As trombofilias já foram associadas a eventos gestacionais adversos, como perda gestacional de repetição, pré-eclâmpsia, insuficiência placentária. Só que os estudos recentes mostraram resultados controversos em algumas dessas associações, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, e o rastreamento de trombofilia na gestação foi modificado nos últimos protocolos publicados. Então, eu vou começar pela doença mais complexa, mas que ela é, vamos dizer, menos polêmica em relação à gestação, que é a síndrome de fosfolipídio, né? A síndrome de fosfolipídio é uma trombofilia adquirida, né? É uma doença autoimune, é a trombofilia adquirida mais comum. Ela é uma doença causada por uma família de autoanticorpos que vão se ligar ao epítopo, que está associado ao fosfolipídio ou uma proteína na membrana, né? É uma doença rara, né? Tem uma incidência estimada de 2 casos para cada 100 mil pessoas por ano, com uma prevalência de 50 pessoas para cada 100 mil pessoas. E, então, logo de cara, a gente já sabe, a gente vê que é uma doença que não é tão prevalente assim, porém, não é tão infrequente de acabar cruzando com alguns anticorpos antifosfolipídios positivos na população. E por que isso? A gente sabe que os anticorpos antifosfolipídios estão presentes em 5% da população saudável, 4 a 5%, esse é um estudo de banco de sangue, e 35% das pacientes com lúpus. Então, o primeiro recado, e aí eu vou mostrar como que a gente faz essa diferenciação um pouquinho mais à frente, é que ter anticorpo não é ter doença, né? É uma doença autoimune, muito associada ao lúpus,
Então, a gente pode até fazer aquela associação com lúpus, por exemplo, que você tem um FAM positivo, não é ter doença. Tem gente que vai ter FAM positivo e nunca vai manifestar nada. Aqui é a mesma coisa. Ter um anticorpo antifosfolipídio não necessariamente vai significar ter doença. Na verdade, a maioria não vai ter doença. Se você não fizer um tratamento adequado, a gente sabe que a chance de sucesso da gestação é muito baixa, de torno de 15%, mas a gente consegue aumentar para 75%, 80% de sucesso da gestação quando a gente faz o tratamento adequado para essa doença. Você tem um risco aumentado de hipertensão, pré-eclâmpsia, prematuridade e trombose durante a gravidez, mesmo nas pacientes tratadas. Então, mesmo nas pacientes que recebem tratamento adequado, essa gravidez continua sendo uma gravidez de alto risco. Falando aqui da fisiopatologia, primeiro pensando na parte vascular da síndrome de fosfolipídio, o mecanismo de trombose da doença vascular da SAF, ele é muito complexo, ele é muito mais complexo, por exemplo, que a tríade de Virchow da TVP tradicional, que a gente está acostumado, né? Da estase, hipercoagulabilidade e lesão endotelial. Na SAF, a gente tem o que a gente chama de first hit, que o first hit é o anticorpo, né? Então ela precisa ter o anticorpo predisposto a fazer esse tipo de trombose, e aí o second hit vai ser algum tipo de evento que vai ativar esse tipo de anticorpo. Por exemplo, uma infecção, uma cirurgia, a própria gravidez. Então, situações que vão estimular esse anticorpo a se ligar ao endotélio ali, a se ligar ali o beta-2 glicoproteína 1, que são essas minhoquinhas aqui ligadas à parede da membrana. Esse anticorpo vai se ligar a esse epítopo ligado à membrana e com isso vai levar uma resposta pró-inflamatória. Então, como eu falei, é uma trombose complexa, que envolve monócito, neutrófilo, complemento, sistema complemento, que isso não tem nas tromboses tradicionais, plaqueta e fatores de coagulação. Isso tudo vai levar à formação de um coágulo. Obviamente, a gente não é reumato, não é cirurgião vascular, mas basicamente a ideia aqui é mostrar que ela é uma trombose complexa. Por isso, por exemplo, que em alguns casos a gente usa a aspirina em baixa dose para paciente com SAF não gestante, porque você quer bloquear a plaqueta, por exemplo, que é uma coisa que você não precisa fazer numa paciente com uma trombofilia hereditária, por exemplo. Voltando agora para a nossa parte obstétrica. Na parte obstétrica, nós sabemos que o anticorpo antifosfolipídio na placenta vai ter ali uma ligação com as células do trofoblasto extraviloso, com resposta inflamatória, com a indução de uma resposta inflamatória que pode agredir esse trofoblasto. Além disso, você tem uma ativação do sistema complemento também, levando a uma interação com o sistema de coagulação e depósito de fibrina e também trombose de vaso placentário. Inicialmente, acreditava-se que, basicamente, as complicações da SAF obstétrica teriam a ver com tromboses placentárias, tromboses de trofoblasto. Porém, estudos mais recentes mostram que o anticorpo antifosfolipídio atuando no trofoblasto, ele vai levar a um efeito antiangiogênico, inibindo a angiogênese e inibindo o desenvolvimento adequado da artéria espiralada e também impedindo o desenvolvimento adequado do trofoblasto, levando à inibição da diferenciação, da proliferação e também induzindo a apoptose desse trofoblasto. Se a gente pensar nessa parte de cima aqui da fisiopatologia, a gente vai lembrar que ela basicamente é a mesma coisa da pré-eclâmpsia, né? Inibição do trofoblasto, inibição da angiogênese, os fatores antiangiogênicos e antiangiogênicos. Então, faz sentido o anticorpo antifosfolipídio, né, a SAF, ter uma doença que leva a pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia grave em formas precoces. Porque, basicamente, ele vai ser um indutor daquele defeito que está associado à pré-eclâmpsia. Tem alguém online que está com um microfone aberto, com um som. Se alguém puder fechar, por favor. Bom, outra forma de mecanismo associado à fisiopatologia da SAF é justamente a destruição da anexina 5. Né? Você tem, num trofoblasto normal, a produção de anexina 5, que é um escudo, né, para o trofoblasto, que vai proteger esse trofoblasto, que é essa imagem de cima, né, com esse quadradinho azul ali, que você vai ter ali uma proteção do trofoblasto sem nenhum tipo de exposição desses antígenos, e isso vai ter uma ação anticoagulante nesse trofoblasto, facilitando o seu desenvolvimento. Quando você coloca anticorpos antifosfolipídios no plasma de um trofoblasto no momento do desenvolvimento dessa anexina 5,
você começa a quebrar esse escudo. Então, você vai ver nessa imagem de baixo, você fica poucas áreas azuis, né, de proteção. Isso vai fazer com que eu tenha mais ligação de anticorpos e de células inflamatórias. Então, essa queda desse escudo de proteção, que é a anexina 5, traz uma resposta inflamatória contra esse trofoblasto, que impede o seu desenvolvimento de forma adequada, e isso leva à perda gestacional ou, por exemplo, um desenvolvimento inadequado da própria placenta na fisiopatologia da SAF. Falando um pouco agora de epidemiologia, né, em relação agora à parte obstétrica, esse é um estudo de revisão de um grupo de pesquisa do APS Section que eu participo, eu sou um dos autores desse artigo também, que a gente avalia a frequência dos anticorpos antifosfolipídios em pacientes com complicações clínicas e obstétricas da SAF. Nesse estudo, a gente conclui que 6% das morbidades obstétricas poderiam estar relacionadas à síndrome de fosfolipídio e 9% das perdas gestacionais, 2% das perdas precoces e 5% das perdas gestacionais tardias. Um comentário que é feito na conclusão desse estudo é que grande parte desse estudo, é um estudo de revisão de literatura, grande parte desses estudos foi publicado antes do ano de 99, que foi quando saiu o primeiro critério, o primeiro consenso internacional de SAF. O que significa que a definição de anticorpo antifosfolipídio positivo, ou mesmo a definição de SAF, era muito heterogênea entre os estudos. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas interpretações. Então, é uma doença que pode ter complicação obstétrica, sim. A gente vai ver situações que a gente precisa pensar nessa doença ao longo dessa aula, mas não é uma doença muito frequente. A gente não vai encontrar o tempo todo pacientes com SAF na nossa realidade obstétrica. Como eu falei, o primeiro consenso saiu em 1999, ele foi atualizado em 2006. O primeiro consenso é chamado Consenso de Sapporo, que foi a cidade que foi publicado. O segundo é o Consenso de Sydney, que é esse que eu estou mostrando aqui. E nesse consenso são vários especialistas na doença que chegam ali a conclusões como que a gente vai classificar a doença. Então, o critério classificatório clássico, né, da SAF, que é esse de 2006, é o que é chamado critério de Sydney. Ele tem um critério clínico ou um critério obstétrico de manifestação da doença, manifestação clínica da doença. O critério clínico ele era até bastante simples, né, trombose venosa, arterial ou microvascular em qualquer tecido ou órgão, só que você não podia ter vasculite, né, não pode ter inflamação dos vasos. E o critério obstétrico, que era o mais complexo e que muita gente se enrola, seria morte de um feto morfologicamente normal, com mais de 10 semanas de gestação, excluindo outras causas. Isso também é um erro muito comum na prática, né? Então, o feto tem que ser morfologicamente normal e não pode ter um outro motivo para ter tido esse óbito. Nascimento prematuro de um feto morfologicamente normal até 34 semanas de gestação por pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou crescimento intrauterino restrito. Apenas um desses eventos já seria suficiente como manifestação clínica. Ou, o que a maior parte das pessoas lembra, seriam os 3 abortamentos antes de 10 semanas, excluindo as causas cromossomiais ou maternas. Então, esse é o critério clássico de Sydney para definição, para classificação de SAF. E aí, algumas observações que eu gostaria de fazer nessa classificação. A primeira delas é que os critérios classificatórios, de um modo geral, eles são desenvolvidos mais para pesquisa e não necessariamente para a prática clínica, apesar das pessoas acabarem utilizando nos dois cenários. Mas quando a gente faz um critério para pesquisa, ele tende a ser mais específico do que sensível, porque você não quer botar pacientes questionáveis na sua pesquisa. Esse é o primeiro dado. O segundo dado esses critérios, eles, de um modo geral, são criados por opiniões de especialistas. Não tem muito estudo para embasar esses critérios aqui. E é sempre importante relembrar que você sempre tem que excluir outras causas. Por exemplo, eu já recebi uma paciente para investigar SAF que ela tinha 3 abortamentos, sendo que no segundo abortamento ela tinha feito um cariótipo do material de aborto e veio uma síndrome de Turner, que é uma causa de abortamento. Então, a gente não poderia considerar essa paciente como 3 abortamentos, só teria que ser 2 abortamentos para a investigação de SAF. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de conceito, né? E você precisaria de um critério clínico, né, manifestação clínica vascular ou obstétrica, e mais do critério laboratorial. E aqui também a gente tem vários outros problemas de interpretação de resultado. Primeira coisa, o critério laboratorial ele deve ser repetido e positivo após 12 semanas.
Por que você precisa dessa repetição em 12 semanas? Você tem, em vários contextos, a positividade transitória desses anticorpos, principalmente do IgM. O IgM ele é um anticorpo de fase aguda, então se o paciente tiver uma infecção, por exemplo, você pode ter um IgM muito alto e depois ele negativa. Eu já vi, por exemplo, um IgM anticardiolipina de 99, que depois de 12 semanas ele voltou, ou seja, era muito alto e depois ele voltou muito baixo. Esses anticorpos transitórios, muito altos e depois muito baixos, eles tendem a não ser patogênicos. Os patogênicos tendem a sempre ser muito altos e persistentemente positivos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa. O segundo ponto, a gente tem esses 3 anticorpos, né, esses 3 grupos, o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina em 2 isotipos, IgG e IgM, e a anti-beta-2-glicoproteína 1, IgG e IgM também. Do critério de 99 para o 2006, a única diferença foi a inclusão da anti-beta-2-glicoproteína 1. O resto é tudo igual. Quando você for fazer um teste do anticoagulante lúpico, é importante fazer um laboratório grande, que está acostumado a fazer. Ele é um teste chato, é um teste funcional, ele tem pelo menos 2 etapas obrigatórias para ser feito, e é muito comum alguns laboratórios menores, para economizar, eles fazerem uma etapa só, o que está errado tecnicamente. Então, às vezes, você vê resultados ou falsos positivos ou falsos negativos por erro de técnica. Então, o anticoagulante lúpico, ele é um teste chato e com grande possibilidade de erro. Em parênteses, né, é um nome muito ruim. Primeiro porque ele não tem a ver com lúpus, ele foi descrito em pacientes com lúpus, mas ele não é de lúpus, é de SAF. E o segundo, ele não é anticoagulante, ele inclusive é o anticorpo mais protrombótico. Mas na placa, né, no teste laboratorial, ele alarga a prova de coagulação. Então a paciente vai ter um PTT alargado, um DRVVT alargado. Então as provas de coagulação in vitro são anticoagulantes, mas em vivo essa paciente trombosa. Segundo ponto, anticardiolipina IgG ou IgM em títulos moderados a altos, pelo menos 40 ou 99º percentil. No 99º percentil, você teria que pegar a sua população, testar todo mundo, fazer uma curva de Gauss. Ninguém faz isso. Isso até no próximo critério que eu vou mostrar, ele foi abandonado. Mas, basicamente, a gente usa acima do percentil 40 como ponto de corte, que é um valor moderado a alto. É muito comum, também recebo o paciente, muitas vezes, sendo encaminhado com anticardiolipina de 18, 15. Mas está positivo, porque o laboratório botou como ponto de corte de 10. Não interessa. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, da urinocultura. A urinocultura, você tem lá, urinocultura 10 mil unidades formadoras de colônia. Tem bactéria ali, não tem? Tem bactéria. Você vai tratar? Não, não vai tratar, porque a gente só trata a partir de 100 mil unidades formadoras de colônia. Concorda? Então aqui é a mesma coisa. Então eu tenho um teste que é fracamente positivo, mas isso não é patogênico. Eu vou ignorar aquele teste. Então não é porque o laboratório botou que o ponto de corte é 10 que a gente vai usar isso como referência. O ponto de corte é 40. E a anti-beta-2, glicoproteína 1, mesma coisa, IgG e IgM em títulos moderados. No critério anterior, ele só sugeriu o percentil 99, no mais recente, ele também usa 40 como ponto de corte. Em 2023, o Colégio Americano de Reumatologia, a Liga Europeia de Reumatologia, eles fizeram um novo critério classificatório para síndrome de fosfolipídio. Então, juntou vários especialistas para fazer esse critério diagnóstico. É um critério mais refinado, é um critério mais específico e é um critério mais difícil de ser utilizado. Esse critério, claramente, ele foi desenvolvido para uso em pesquisa. Eu participei do critério, dessa formulação do critério. Então, a ideia dele é para ser para pesquisa e ele é mais difícil do que o anterior. Por os alunos que estão assistindo, basicamente ele tem a mesma ideia do critério de lúpus que foi publicado em 2019. É a mesma metodologia, que você tem critérios de pontos para cada manifestação e você precisa de uma pontuação mínima para você classificar como síndrome de fosfolipídio. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque, como eu falei, é um critério complexo, senão eu vou gastar muito tempo aqui, mas se alguém quiser eu posso tirar dúvidas depois. Mas, basicamente, as mudanças principais desse critério seriam que as tromboses venosas e arteriais, que são na parte de cima, que é aquele domínio 1 e domínio 2, elas têm pontuações diferentes, a trombose venosa e arterial. A trombose arterial ela é mais específica para a SAF. Você criou o critério microvascular com critérios mais bem definidos do que seria uma trombose microvascular. Foi incluído o critério de trombose de válvula cardíaca, que é bastante característico, que é aquela endocardite de Liebman-Sachs, que é uma endocardite estéril,
que também muita gente associa a lúpus, na verdade é uma doença associada à síndrome de fosfolipídio, e também a trombocitopenia, que também é muito característica da SAF e que também ela era muito esquecida e não estava prevista no critério anterior. Então, cada uma dessas manifestações tem uma pontuação diferente, e você também tem a pontuação laboratorial, que usa os mesmos anticorpos que eu mencionei anteriormente. O que tem de diferente dos anticorpos é que o anticorpo IgM, de forma isolada, ele não serve como critério, um IgM isolado não serve mais como critério para classificar paciente como SAF. Meio que esse IgM foi deixado de lado quando ele está isolado. A anticardiolipina, IgM, ou anti-beta-2-glicoproteína 1, IgM, de forma isolada. Falando aqui na nossa parte do critério obstétrico, não mudou muita coisa. Ao invés de 3 perdas consecutivas com menos de 10 semanas, esse ponto de corte foi jogado para frente. Seriam 3 perdas consecutivas até 15 semanas e 6 dias. E aquela perda fetal a partir de 10 semanas passou para 16 semanas até 33 semanas e 6 dias. Por que isso? Bom, primeiro que o abortamento com 9, 10, 11 semanas, eles de um modo geral têm a mesma causa e de um modo geral eles têm a ver basicamente com aneuploidias. Então, isso foi colocado para tentar tirar esses casos que não têm a ver muito com o SAF obstétrico. E o segundo ponto é, o bebê a termo, a chance de uma perda gestacional por outros motivos, ela é muito maior, né? E muitas vezes o reumatologista não tem capacidade de diferenciar por que foi essa perda gestacional próximo do termo. O que basicamente tem como grande diferencial nesse critério é que a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade com menos de 34 semanas ou a insuficiência placentária com sinais de gravidade com menos de 34 semanas é o critério mais específico de SAF. Então, o que esse critério novo traz de diferente é que a manifestação mais característica e tem mais relação com a SAF na obstetrícia seria justamente essas pré-eclâmpsias precoces, insuficiência placentária precoce, como a gente já viu aqui, com 23 semanas, 25 semanas, eu já vi um caso com 18 semanas, paciente fazendo uma pré-eclâmpsia precoce e o bebê, infelizmente, acabou falecendo. Bom, como eu falei, se alguém quiser, eu posso discutir isso depois com mais detalhes. Bom, em relação aos critérios prognósticos, né, nem toda SAF é igual. Dependendo da manifestação clínica e manifestação laboratorial da paciente, o prognóstico dessa paciente muda. Esse estudo é o estudo PROMISE, que é um estudo importante americano, com vários centros avaliando resultados gestacionais nas pacientes com anticorpo antifosfolipídico positivo. Ele viu que as pacientes com lúpus anticoagulante positivo tinham resultado gestacional adverso em 39% das vezes, contra 3% das pacientes que tinham anticorpo negativo. A paciente com história de trombose, 52% também tiveram resultado gestacional adverso, em comparação com 13% das pacientes sem história de trombose. E a associação de lúpus com anticorpo antifosfolipídio também foi um preditor de resultado gestacional adverso na análise multivariada. Então, ter um lúpus anticoagulante positivo, ter história de trombose e também ter associação com lúpus sempre priora o prognóstico dessa paciente. Ter perdido uma gravidez anterior não foi um preditor, então se você trata a paciente, mesmo que ela tenha tido um natimorto anterior, o prognóstico dela é melhor, e o lúpus anticoagulante isolado é melhor do que quando você está com os 3 anticorpos positivos. Ou seja, esse anticorpo ele realmente é o mais associado aos eventos gestacionais adversos. Já esse outro estudo italiano, ele diz que o anti-beta-2 está associado com uma taxa menor de nascidos vivos, com maior incidência de pré-eclâmpsia, ciúria e natimorto, e que as pacientes que têm um anticorpo triplo positivo, que são os 3 positivos, só 30% tiveram nascidos vivos apesar do tratamento. Então, essa história de ter mais anticorpos é pior, isso para a clínica médica, né, para o reumato, isso é muito claro, quem tem mais anticorpos sempre trombosa mais, mas aqui na obstetrícia é controverso. Um trabalho mostra que sim, alguns outros trabalhos mostram que não. Em relação ao fenótipo, como aquele estudo mostrou, pacientes com trombose tinham um prognóstico pior, esse estudo britânico chega à mesma conclusão, né? A paciente com abortamento recorrente, que o grupo 1, depois que ela recebe o tratamento, a idade gestacional do parto é de 39 semanas, com 9% de pré-eclâmpsia e uma incidência de CIUR de 27%, que é muito próximo da população geral, a pré-eclâmpsia, mas o CIUR um pouco comentado, mas com a idade gestacional bastante razoável. Mas o grupo 3, que é o grupo da trombose, teve uma incidência maior de parto prematuro e bebê pequeno para a idade gestacional, 2 casos de síndrome HELP
e uma tendência maior de apresentar casos de pré-eclâmpsia. Nós fizemos um estudo similar aqui no nosso centro, né, com 43 gestações em 32 gestantes, 18 com história de trombose e 14 só com evento obstétrico adverso. E, de um modo geral, a gente teve uma incidência de 26% de pré-eclâmpsia e um caso de HELP, com 23% de CIUR e 26% de parto prematuro. A gente tem uma taxa de nascido vivo alta, de 83% depois do tratamento, mas essas pacientes continuam tendo muita complicação, né? A paciente que só com manifestação obstétrica da doença tiveram 22% de pré-eclâmpsia, restrição de crescimento em 11%, mas só 2 partos prematuros com um bebê em média de peso de 3 quilos. E as pacientes com SAF com trombose, elas já tiveram 25% de pré-eclâmpsia, o caso de HELP foi nesse grupo, 32% de restrição de crescimento, e uma média de peso ao nascer de 2,3 kg e parto prematuro de 9 quilos. Então, é aquilo que eu mencionei. Às vezes a paciente tem SAF e nunca engravidou, essa paciente, mesmo assim, ela tem um prognóstico obstétrico muito pior do que a paciente com SAF que teve várias perdas gestacionais previamente. Isso aqui é um estudo que acabou de ser aceito para publicação de uma aluna minha de mestrado, da Priscila Gucci, que a gente fez uma comparação das pacientes com SAF e história de trombose venosa profunda, com 132 pacientes que a gente pesquisou para SAF. Elas tinham TVP também, mas essa pesquisa foi negativa. Então, a gente excluiu paciente com lúpus, é só paciente com TVP e SAF, comparado com TVP sem SAF, e a gente vê que as pacientes com SAF mais TVP têm mais restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, e também maior incidência de natimorto com significância estatística e menor peso ao nascer. Então, as pacientes com TVP que não têm SAF, por exemplo, o prognóstico gestacional delas é bom. A idade gestacional do parto foi de 38 semanas em média, peso ao nascer de 3 quilos. Então, essas pacientes com TVP sem SAF, elas têm dificuldade na anticoagulação, mas não têm ali, por exemplo, o risco de pré-eclâmpsia, restrição de crescimento de uma forma tão significativa. Bom, entrando aqui na parte das manifestações mais específicas, seriam 3 perdas gestacionais, né, no abortamento recorrente com menos de 10 semanas, que, como eu falei, foi mudado para 15 semanas e 6 dias, excluindo outras causas. E eu também mencionei anteriormente que a gente acreditava que tinha muita trombose, mas, na verdade, não tem muito trombocoágulo, né? Você tem ali uma invasão reduzida do trofoblasto e na descida, invasão trofoblasto na descida na artéria espiralada. Lembrar, né, nos estudos antigos sempre colocavam ali SAF como 3 a 10% das causas de abortamento recorrente, e que o tratamento para essas pacientes com SAF e abortamento recorrente é AS ou AS mais heparina profilática durante a gravidez e 6 semanas pós-parto. Por que um ou outro? Porque os estudos randomizados, que são apenas esses 5 que nós temos até hoje, e o último foi de 2006, eles mostram resultados conflitantes em relação ao benefício da associação de heparina com a aspirina em baixa dose. Então, de um modo geral, os protocolos recomendam a aspirina de baixa dose, mais heparina em dose profilática para paciente com aborto recorrente, mas os dados, como eu falei, são conflitantes na literatura. Esse estudo aqui é interessante, é um estudo de um centro importante de Utah, de SAF, que ele avalia a presença de anticorpo antifosfolipídio em 390 pacientes com perda gestacional. Eles testam para SAF em 338, e só 6% testou positivo para anticorpo antifosfolipídio. Em 3, a repetição foi negativa, e dessas 22 pacientes, 12 tinham ou TVP, ou lúpus, ou história de óbito fetal. Então, dessas 338 pacientes, só 7, né, 2%, tinham 2 ou mais abortamentos com menos de 10 semanas e testaram positivo para SAF. Né? Então, o que esse estudo aqui ele está dizendo? Nós temos uma frequência de anticorpo antifosfolipídio em pacientes com abortamento recorrente muito baixa, em torno de 2%. Essa última linha aqui saiu errada, era do outro slide. Então, é o que a gente vê na nossa prática também. Se a paciente não tem lúpus, não tem trombose, não tem nenhuma outra manifestação e tem só abortamento recorrente, a gente não vê muito presença de anticorpo antifosfolipídio nessa população. A perda fetal tardia, ou a pré-eclâmpsia precoce seriam os outros critérios de SAF para um mecanismo de ativação de complemento ou trombose placentária difusa. Nesse grupo aqui tem poucos estudos e não tem estudo randomizado para ver qual é o tratamento correto. Então, por opinião do especialista, o tratamento é AS com heparina profilática durante toda a gestação e 6 semanas do período pós-parto. Um estudo americano de natimortalidade mostra que
em 500 casos, aproximadamente 500 casos de natimortos nos Estados Unidos, 5% das pacientes tiveram anticorpo anticardiolipina e IgG positivo, quase 2% de anti-beta-2 e IgG positivo, os dois com diferença estatística significativa para o grupo controle, e esse estudo conclui que esses anticorpos teriam, sim, um risco aumentado, né, de 5 a 3 vezes maior risco relativo de natimortalidade. Em relação à pré-eclâmpsia, esse estudo é um estudo do grupo do Rio Grande do Sul, que ele avalia a frequência de anticorpo antifosfolipídio, na verdade, de anticardiolipina especificamente, em pacientes com pré-eclâmpsia. E esse estudo encontra ali que existe uma associação, né, nessa meta-análise com pré-eclâmpsia, porém não é com todas as pré-eclâmpsias. Né? A pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, você vê que o diamante vai cruzar o 1 aqui, ou seja, a presença de anticorpo anticardiolipina não tinha uma associação com pré-eclâmpsia leve, mas teve sim com a forma grave, né? Então é por esse motivo que a gente considera como manifestação da SAF uma doença com menos de 34 semanas. É uma doença agressiva e com menos de 34 semanas. Esse outro estudo aqui, daquele grupo também de Utah, ele pega 148 casos de pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária grave com menos de 36 semanas, eles pareiam com 148 controles, e eles encontram anticorpo antifosfolipídio em 11% dos casos, versus 1,4% dos controles. 8% de lúpus anticoagulante, então ele é o mais relevante entre eles, mas também encontra anticardiolipina e anti-beta-2 positivo. Então, qual é o recado aqui? Quando a paciente tem uma pré-eclâmpsia grave, precoce, menos de 34 semanas, tem um natimorto sem uma causa aparente, ali na segunda metade da gravidez, a gente tem sim indicação de investigar anticorpo antifosfolipídio. Agora, você vai encontrar em 10, 11% dos casos. Ou seja, 90% das vezes a gente não vai encontrar o anticorpo positivo. E o que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes essas placentas de bebês que morrem, ou mesmo placentas de pré-eclâmpsia, elas têm trombos, têm microtrombos, têm infartos. Isso não é específico de SAF. Até tenho alguns slides sobre placenta de SAF, mas aí ia ficar muito extenso. Posso discutir isso com vocês depois, mas não são achados específicos. Inclusive, foi proposto naquele critério diagnóstico de 2023 para a SAF de incluir a placenta como um critério para a SAF e foi votado por unanimidade que não é para ser incluído, porque não é um achado específico da doença. Mesmo nas pacientes tratadas, tem relato de 15%, que foi aquele estudo que eu mostrei das pacientes com TVP, até 50% de pacientes apresentando pré-eclâmpsia, mesmo recebendo tratamento. E o curioso é que a base do tratamento da SAF é aspirina em baixa dose. Então, você tem pacientes usando aspirina em baixa dose fazendo 15%, 20%, 25% de pré-eclâmpsia. Então, existem algumas teorias dizendo que a fisiopatologia da SAF poderia ser diferente, ou então a gente não está conseguindo curar totalmente, ele só está atrasando, talvez, a manifestação da pré-eclâmpsia. Então, realmente é uma doença associada à pré-eclâmpsia, principalmente de forma precoce, e nem sempre a gente vai conseguir impedir que essa manifestação ela ocorra. Na paciente com trombose venosa prévia, lembrar que ela pode ser arterial, venosa ou microvascular, o tratamento é anticoagulação plena e aspirina. Cuidado que muitas vezes o reumatologista ele suspende a aspirina porque ele fica com medo de sangramento, mas lembrar que, né, somos obstetras, amamos a aspirina, ainda mais hoje no dia da prevenção de pré-eclâmpsia, por favor, vamos dar aspirina o máximo possível. Então, cuidado, né, porque muitas vezes eles suspendem a aspirina e a gente precisa dela para justamente prevenção de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. O tratamento ideal é enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. Esse é o tratamento ideal. E depois do parto a gente pode usar a varfarina, aumentando o TAP de 2 a 3 para trombose venosa e 2,5 a 3,5 o INR do TAP para trombose arterial. Lembrar que os anticoagulantes orais novos não podem ser utilizados na amamentação e também não podem ser utilizados na SAF porque aumentam o risco de trombose arterial. Esse é o grupo que provavelmente ele é o mais comum, que seriam os pacientes com anticorpo antifosfolipídio positivo, mas que não têm eventos. Vou relembrar, né, que 5% da população saudável pode ter um anticorpo positivo, mas ele é, de um modo geral, baixo. Vai ser 15, 12, 10, são valores baixos, mas que muitas vezes vêm como positivo no laboratório. Existem poucos estudos avaliando essa associação e a maioria dos autores recomenda o uso da aspirina em baixa dose nessa população, só que uma revisão sistemática não mostrou benefício do AS nesse grupo. Então, de qualquer maneira, essas pacientes, de um modo geral, não têm eventos adversos
Então, não existe a indicação, por exemplo, que a gente já viu algumas vezes, de solicitar anticorpo antifosfolipídio de forma rotineira no pré-natal. Você vai tropeçar em vários anticorpos positivos, isso vai criar um caos na vida do paciente, ela vai ficar com medo, vai botar no Google, vai achar que vai ter um AVC a qualquer momento. Isso não é verdade. É uma doença rara, com muito menos manifestação do que presença de anticorpos. E veja que o próprio AS aqui nesse grupo ele já é questionável, apesar da maioria dos autores recomendar esse uso. Então, a heparina, nesse caso, ela é contraindicada. Você vai ter mais risco de evento adverso do que benefício. Então, eu trago aqui a recomendação desse guideline do Colégio Americano de Reumatologia, que é um guideline muito bom para doença autoimune e gravidez. Sugiro, ele é um guideline aberto, vocês podem buscar na internet, ou eu posso mandar para vocês se vocês quiserem. E aí ele resume justamente que a paciente com SAF apenas com manifestações obstétricas, ela deve receber AS com anticoagulação profilática, que é 0,5 mg por quilo uma vez ao dia na dose de heparina. Paciente com trombose vascular, AS anticoagulação plena, que é 1 mg por quilo de 12 e 12 horas, e anticorpo fosfolipídio positivo sem eventos, apenas AS, e é contraindicado o uso da heparina. Essa é a recomendação formal do Colégio Americano de Reumatologia. É importante no início do pré-natal a gente caracterizar as perdas gestacionais para entender qual foi o contexto dessa perda, para a gente tentar ver se isso é característico ou não da SAF. A gente pede os anticorpos para a gente tentar caracterizar se ela tem algum anticorpo de mau prognóstico, como, por exemplo, lúpus anticoagulante, mesmo que ela já tenha o diagnóstico fechado anteriormente. A gente pede proteinúria de 24 horas ou a relação proteinúria-creatininúria no início do pré-natal, porque essas pacientes podem ter lesão renal com uma proteinúria acima dos 300 mg e atrapalhar o nosso diagnóstico para eclâmpsia. E a gente começa o tratamento, aquele tratamento que eu acabei de mencionar, assim que a gente vai diagnosticar a gestação. A gente vai contraindicar a gravidez na paciente com hipertensão pulmonar, hipertensão descontrolada e o evento trombótico recente nos últimos 3 a 6 meses por causa do risco de recorrência. O parto por indicação obstétrica, considerar a interrupção apenas antes por pré-eclâmpsia, restrição de crescimento e sofrimento fetal. Não há necessidade de suspender a aspirina. A gente faz a cirurgia com a aspirina com muita tranquilidade. Pode ter discretos aumentos de risco de sangramento, porém, a paciente pode ficar muito tempo desprotegida e isso para essa doença não vale a pena. A gente suspende a heparina 12 horas antes do parto e retorna 12 horas depois do procedimento. E lembrar que a gente não usa protamina para reversão da heparina na SAF, porque isso pode aumentar o risco de trombose. A heparina e a varfarina são liberados na amamentação. E lembrar que as pacientes com SAF obstétrico têm que fazer o tratamento por 6 semanas pós-parto. E depois a gente vai interromper o tratamento. Na paciente com trombose, a gente vai trocar para varfarina. E depois do parto, esse estudo eu fiz, um estudo que eu publiquei em relação às pacientes que tiveram SAF obstétrico, em relação ao risco de elas fazerem uma trombose venosa arterial depois de ter tido uma SAF obstétrica. Porque alguns autores falam que são doenças diferentes, mas o que esse estudo mostra é que em 126 pacientes, nesse estudo retrospectivo, 126 pacientes com SAF obstétrico, 52 tiveram SAF obstétrico apenas, 47 tiveram SAF obstétrico e depois elas fizeram uma trombose. A ideia era avaliar por que essas pacientes fizeram trombose e as outras pacientes não fizeram. 64% das pacientes com SAF obstétrico, elas fizeram a trombose, mais trombose, tiveram esse evento depois de ter a manifestação obstétrica da doença, ou seja, a SAF obstétrica foi como se fosse um alerta, um sinal que essa paciente tinha um risco trombótico aumentado, e teve um intervalo médio de 7 anos entre ela ter essa SAF obstétrica e fazer uma trombose. Qual é a conclusão do estudo? A paciente com SAF seguido de trombose, SAF obstétrica seguido de trombose, elas eram pacientes mais jovens e elas tinham risco cardiovascular aumentado. Hipertensão, dislipidemia, obesidade batendo na trave, tabagismo e também trombose venosa superficial e doença valvar. Então, essas pacientes com SAF obstétrico, elas devem ser acompanhadas para o resto da vida, porque elas têm um risco de fazer uma trombose em qualquer momento, e principalmente as pacientes com risco cardiovascular aumentado. E o lúpus anticoagulante, assim como aquele outro estudo mostrou, ele foi um fator de risco para ela fazer a trombose em comparação aos pacientes com triplo positivo. Então, se você viu uma paciente com SAF obstétrico e acabou a gravidez, não abandone a paciente, essa paciente ainda tem um risco de fazer uma trombose, pode encaminhar para o reumato, mas ela tem que ser acompanhada para o resto da vida, porque o risco dela é maior.
não tem diferença se ela tinha lúpus ou dependendo do tipo de morbidade obstétrica. Então, mais uma vez, não é uma doença que acaba no parto, assim como a gente sempre fala da pré-eclâmpsia, né? Não é que nasceu o bebê que está tudo resolvido, essa doença persiste muitas vezes para o resto da vida. Isso aqui eu vou passar. E agora eu vou falar sobre as trombofilias hereditárias, né? E aí é a parte mais polêmica em relação a essa discussão. Bom, as trombofilias hereditárias são condições genéticas que aumentam o risco de doença tromboembólica e o estado de hipercoagulabilidade da gestação pode piorar o potencial trombogênico dessas alterações. As principais alterações associadas às trombofilias hereditárias são as tromboses venosas profundas, 50% das TVPs são associadas às trombofilias hereditárias. Não é comum a trombose arterial, então a gente não pensa em trombofilia hereditária em pacientes com AVC, infarto e esse tipo de manifestação. Quais são as trombofilias hereditárias reconhecidas atualmente? O fator 5 de Leiden, que é a mutação do fator 5, mutação do gene da protrombina, que é o fator 2, as deficiências de proteína C e S e de antitrombina 3. Né? A gente divide as trombofilias hereditárias em alto e baixo risco. A de alto risco seria o fator 5 de Leiden homozigoto, ou a mutação homozigótica do gene da protrombina, a deficiência de antitrombina 3, que é extremamente rara, ou a paciente que é heterozigótica para o fator 5 de Leiden e para o gene da protrombina. Já as trombofilias de baixo risco, que é essa que a gente vê com muito mais frequência, são o fator 5 de Leiden heterozigoto, mutação do fator 2 da protrombina também heterozigoto, e a deficiência de proteína C e proteína S. Bom, quando a gente vê estudos de prevalência, nós vemos que essas mutações, esses defeitos, eles são comuns na população. O fator 5 de Leiden heterozigótico, ele chega a alcançar 15% de algumas populações, principalmente descendentes de europeus. Né? O homozigótico é menor do que 1%. A mutação da protrombina, de 2% a 5%, deficiência de proteína S, 0,13%, proteína C, 0,4%. Antes de eu entrar aqui embaixo, mesmo você olhando essas trombofilias já que são bem estabelecidas, você tem uma frequência muito alta dessas mutações, porém, uma incidência pequena de eventos. A incidência de TVP na população geral é de 1 para 10 mil. Ou seja, eu tenho 15% da população com uma mutação, uma trombofilia hereditária, só que uma incidência de 1 para 10 mil. O que isso significa? Aquele conceito da penetrância, que veio lá da biologia da escola. Então, a pessoa pode ter a mutação e isso não necessariamente significa que ela tem doença. Ela só vai ter esse tipo, uma alteração que não leva a nada. Se a gente considerar essas outras mutações, a mutação da metileno, tetrahidrofolato redutase e o PAI 4G5G, eles não são considerados trombofilias pelos principais guidelines. A MTHFR já foi considerada uma trombofilia, ela foi retirada dessa classificação, e o PAI 4G5G nunca foi considerado uma trombofilia por nenhuma grande sociedade. A MTHFR já foi descrita em 30% de forma heterozigótica na população. Tem um estudo em São Paulo que chega a 48% da população com MTHFR positivo, homozigótico em 10%, e o PAI 4G5G em torno de 50% da população e 10% homozigótico. Mais uma vez, a gente não tem 50% da população com TVP, perda gestacional, pré-eclâmpsia, nada disso. Então, a gente tem muito mais mutação do que eventos. E é muito comum as pessoas utilizarem esses testes para justificar qualquer tipo de evento adverso, porque são testes que quase sempre vão vir positivos. Basicamente, só jogar uma moeda para o alto que vai dar no mesmo, né? 50% da população vai ser positivo para esse tipo de alteração. As trombofilias hereditárias, elas também têm algumas pegadinhas na sua avaliação. A principal delas é a deficiência de proteína S. Qual é a primeira pegadinha? Não é um teste confiável na gravidez. Por quê? A deficiência de proteína S é uma alteração fisiológica da gravidez. Toda gestante vai ter deficiência de proteína S. Não é para ser testado durante a gestação. Qual é a segunda pegadinha? Isso a gente vê toda hora na prática clínica. As pessoas pedem a dosagem de proteína S e aí você tem valores de ponto de corte do laboratório, assim como lá da anticardiolipina, que eu mencionei, que são valores muito altos. Ele bota assim, alterado se abaixo de 63, abaixo de 64. O que é considerado como alterado, você tem que pedir o teste funcional, o ensaio funcional é menor que 55%. Então, às vezes, a gente recebe paciente que veio 60, 61, só porque está abaixo do ponto de corte do laboratório,
isso é considerado como uma deficiência de proteína S. Isso não é verdade. É um teste chato também, um teste funcional chato. Você tem que botar uma quantidade de sangue muito precisa no tubo. Se você botar variação de quantidade de sangue nesse tubo, a chance desse teste dar errado aumenta muito e você acaba tendo variações nas suas interpretações. Outro fator 5 de Leiden e protrombina são análises genéticas caras, mas são genéticas que você pode fazer na gestação sem problema nenhum. Como eu falei, né, o MTHFR e o PAI4G5G não são considerados trombofilias, né? O MTHFR estava associado a pequenas elevações da homocisteína, o PAI4G5G resulta em elevação do PAI1, mas que não aumenta o risco de tromboembolismo venoso ou evento obstétrico, tanto em gestantes, TVP em gestante ou eventos obstétricos de um modo geral. Então, os principais guidelines não recomendam que essas duas mutações sejam testadas, nem mesmo no contexto de trombose venosa profunda. Então, além disso, mesmo para as trombofilias hereditárias clássicas, né, atualmente não se recomenda o rastreamento dessas trombofilias para pacientes com complicações obstétricas. E aí, eu acho muito interessante a gente trazer essa discussão, porque é algo que a gente vê muito no nosso dia a dia. Eu trago esse guideline de 2012 de trombofilia, né, que é um guideline muito interessante do CHEST, que ele fala sobre trombofilia e gravidez. E esse guideline de 2012, ele coloca a seguinte forma na sua sugestão de rastreamento. Para mulheres com história de perda gestacional, nós sugerimos não rastrear para trombofilias hereditária, para complicações gestacionais, que é o termo que ele usa. Para pacientes com trombofilia e história de complicações obstétricas, nós sugerimos não utilizar a profilaxia trombótica. E aí, nesses outros dois pontos aqui, ele fala sobre síndrome de fosfolipídio e ele recomenda o rastreamento para esse contexto. O que é muito curioso, e eu sempre gosto de mostrar esse slide, principalmente para os alunos, para vocês verem como a medicina ela é dinâmica, porque existem alguns outros guidelines que falam justamente o contrário. E o outro guideline que fala o contrário é o próprio guideline da CCP. Essa é a 9ª edição de 2012. A edição de 2004, com apenas 8 anos de diferença, falava justamente o contrário. Para pacientes com perda gestacional, 3 ou mais abortamentos, e pré-eclâmpsia, DPP e perda gestacional, nós sugerimos para trombofilias hereditárias e SAF, e para pacientes com trombofilia congênita, hereditária e complicações obstétricas, nós sugerimos terapia profilática com heparina. Ou seja, o mesmo guideline, os mesmos autores em 2004 falavam rastreia todo mundo, trata todo mundo. Em 2012, eles falam não rastreia ninguém, não trata ninguém. Então, é o que a gente aprende com a medicina, que é uma medicina dinâmica, e a gente vai trocando o pneu com o carro em andamento. E por que isso? Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho? Eu vou resumir aqui, porque tem bastante informação, mas basicamente, a partir dos anos 2000, vários trabalhos prospectivos começaram a questionar a associação de trombofilia hereditária com complicações obstétricas. Os trabalhos iniciais eles eram retrospectivos, de baixa qualidade, e aí vários trabalhos como esses que eu menciono aqui mostram que não tem uma associação clara entre trombofilia hereditária, né, e complicações obstétricas. E aí, em 2014, sai uma meta-análise publicada na Cochrane, com 9 estudos, 1.200 mulheres avaliando o efeito de heparina de baixo peso e AS no abortamento recorrente, com ou sem trombofilia hereditária. São estudos heterogêneos, mas, basicamente, eles mostram que complicações obstétricas, como parto prematuro, pré-eclâmpsia, CIU e malformação, não foi afetado por qualquer tratamento. O número de estudos é pequeno, apenas um placebo controlado, mas a evidência atual, e aí é de 2014, que se mantém até hoje, é que não tem benefício do uso anticoagulante em pacientes com aborto recorrente inexplicado ou com trombofilias hereditárias. Então, a partir dessas publicações e dessas meta-análises, começou-se a mudar ali o conceito de associar as trombofilias hereditárias às complicações obstétricas. Essa é uma outra meta-análise de 2016, de um grupo importante de pesquisa do Canadá, 8 estudos com 483 pacientes com perda tardia ou precoce recorrente, comparando ali o efeito da heparina para redução, para aumentar a taxa de nascidos vivos. Não teve nenhuma diferença, ou seja, eles concluem que não tem benefício do uso de anticoagulante com aborto recorrente e paciente com trombofilia hereditária. Esse outro estudo, ele na verdade avalia a eficácia da heparina em paciente com complicações obstétricas
para ver se a heparina melhora o resultado gestacional, para prevenir as complicações obstétricas mediadas pela placenta, pré-eclâmpsia, SIU e DPP, em pacientes de alto risco. Então, inclui pacientes com trombofilia e também sem trombofilia, 963 mulheres, 42% com trombofilia, e ele mostra que a heparina não parece reduzir o risco de complicações mediadas pela placenta em pacientes de alto risco. Então, isso também é uma coisa que a gente vê muito na nossa prática. Paciente teve perda gestacional inexplicada, paciente teve uma pré-eclâmpsia grave, um SIUR grave na gestação anterior. É muito comum na prática obstétrica de se associar a heparina para essa paciente para tentar reduzir a recorrência do evento. Quem reduz a recorrência do evento é o AS, demonstrado lá naqueles estudos, nas meta-análises do Bujold, que você reduz 60% da recorrência de pré-eclâmpsia grave e SIUR grave quando começado até 16 semanas. Mas adicionar heparina para essas pacientes não reduz, né, não melhora o resultado dessas pacientes. Esse estudo aqui é um estudo randomizado, muito interessante, randomizado controlado para paciente com história de pré-eclâmpsia e SIUR. Todas as pacientes recebiam aspirina e elas foram aspirina e cálcio, e elas foram randomizadas para receber heparina até 36 semanas. E aí o que eles concluem, né, nesse estudo, que não teve diferença, né? Adicionar heparina para tentar prevenir a recorrência de AS, de pré-eclâmpsia e de SIUR, não fez diferença. Quem fez diferença, né, a adição de heparina ao standard of care não reduziu a recorrência de pré-eclâmpsia e SIUR. Então, é um parênteses aqui que eu coloco na aula, mas é porque eu acho importante, porque é muito comum a disseminação do uso da heparina na nossa prática. E eu acho que, pelo menos eu torço que esse estudo tenha sido a pedra nessa discussão, que é o estudo ALIFE 2, foi publicado em 2023 no Lancet. Ele é um estudo multicêntrico britânico, com mulheres com 2 ou mais perdas gestacionais, e todas as pacientes tinham trombofilias hereditárias confirmadas. É uma randomização de 1 para 1 a partir do diagnóstico de gravidez, 164 pacientes no grupo recebendo heparina, 162 pacientes no standard of care, e o standard of care para pacientes com abortamento recorrente é nada, né? A gente não tem nenhum tratamento. E a conclusão é que o número de nascidos vivos é exatamente igual nos 2 braços. Ou seja, ter uma paciente com abortamento recorrente que tem trombofilia hereditária, adicionar heparina nesse grupo não melhorou o resultado gestacional. Então, eu mostrei aquele guideline do ACCP de 2012, que sugeria não tratar essas pacientes, né, com complicações obstétricas e trombofilias hereditárias. Esse aqui é o do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Ele foi publicado primeiro em 2013, depois foi republicado em 2018, e ele fala que o screening de trombofilias hereditárias não é recomendado para paciente com perda gestacional, descolamento de placenta, pré-eclâmpsia ou restrição de crescimento, porque existem dados clínicos insuficientes que a profilaxia antiparto vai melhorar o resultado, e ele fala aqui especificamente da MTHFR, que não deve ser testado em contexto algum. Trazendo aqui para a nossa realidade, existe o PCDT do Ministério da Saúde, né, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, e ele fala que o rastreamento laboratorial de trombofilia não está indicado para todas as gestantes. Ele deve ser efetuado em gestantes com história pessoal de TEV, de tromboembolismo venoso, com ou sem fator de risco recorrente, sem teste prévio, e história familiar de trombofilia hereditária de alto risco em parentes de primeiro grau. E que cabe ressaltar que o rastreamento de trombofilia hereditária não está recomendado para pacientes com complicações obstétricas, abortamentos, pré-eclâmpsia e perda fetal. Então, esse é o nosso PCDT que vai disponibilizar, por exemplo, a heparina pelo SUS para essas pacientes. Então, é muito comum os pacientes, às vezes, vêm da clínica de fertilidade ou então de algum colega que prescreve por MTHFR ou por trombofilia hereditária. Essa paciente ela não consegue pegar porque o PCDT do Ministério da Saúde segue as recomendações dos guidelines internacionais, que não é para tratar esse tipo de paciente. Bom, isso aqui em relação à anticoagulação das pacientes, eu vou passar para a gente não atrasar muito. Em relação ao parto nessas pacientes com trombofilia hereditária e que tem indicação de anticoagulação, né, a gente tem que tomar cuidado, né, que a idade gestacional e a via de parto elas devem seguir indicações obstétricas, mesma coisa da SAF, indicação para o parto prematuro, pré-eclâmpsia e restrição de crescimento, ou pensar no parto programado se a paciente estiver anticoagulada plena. O parto vaginal ele é preferível porque tem menor risco de trombose, infecção e hemorragia, mas muitas vezes vai ter que ser um parto programado. Lembrar que a gente tem uma limitação do bloqueio do neuroeixo, tanto de RAC peridural, de 12 horas para heparina profilática e 24 horas para heparina plena. Se você fizer uma cirurgia de urgência nessa janela, a paciente recebe anestesia geral.
como eu mencionei anteriormente, não há necessidade de suspender o AS para essas pacientes. A paciente utilizando heparina profilática pode aguardar o trabalho de parto espontâneo, é o que a gente faz aqui no nosso serviço. A gente orienta a paciente a não aplicar heparina caso ela entre em fase latente ou tenha ali amniorexia prematura, e aí a gente tenta passar essas 12 horas da janela da heparina profilática. E a paciente utilizando heparina em dose plena por trombose, essa paciente deve suspender 24 horas antes da cesariana eletiva e considerar a indução do parto, né, suspendendo a medicação com 38 a 39 semanas de idade gestacional. Existe a possibilidade de trocar a heparina em dose plena para a não fracionada, né, suspendendo ela quando a paciente entrar na fase ativa do trabalho de parto. Caso faça isso, existe uma tabela que chama tabela de Rasch. Se você colocar no Google, você acha que é quando você usa a heparina não fracionada para fazer anticoagulação plena. Então, você tem uma dose de ataque de 80 unidades por quilo em bolos, depois você começa a fazer uma infusão contínua com 18 unidades por quilo por hora, e depois você fica fazendo PTT a cada 6 horas dessa paciente. E aí você vai ajustando o resultado a partir do PTT. É extremamente trabalhoso, então tem que tomar cuidado se alguém quiser fazer esse tipo de anticoagulação, porque você tem que ficar muito próximo da paciente para você garantir que ela está bem anticoagulada. Lembrar que a heparina deve ser retornada 6 horas após o parto vaginal e 12 horas após a cesariana. Então, muitas vezes os médicos esquecem do período pós-parto, é justamente o período de maior risco de trombose, e aí deixam ela sem a proteção no período pós-parto. Ela tem que usar a mesma dosagem que ela usava na gravidez, então se ela usava profilática, ela volta com a profilática, se ela usava plena, ela volta a usar a dose plena. Lembrar que, obviamente, se eu estou usando anticoagulante, ela tem um risco aumentado de hematoma no período pós-parto. E, para concluir aqui, então, quem deve ser rastreado para trombofilias, né? Então, quando eu penso em trombofilias da gravidez, se a paciente tem uma história de trombose venosa profunda, aí sim essa paciente ela tem que ser rastreada para trombofilias, principalmente trombofilias hereditárias. Até porque isso faz diferença, por exemplo, para a família dela, se ela teve uma trombose com menos de 50 anos. Para paciente com síndrome de fosfolipídio, os guidelines de reumatologia recomendam que ela faça esse tipo de rastreamento. Os de hematologia, eles recomendam apenas se a paciente tem trombose venosa profunda de forma recorrente. Então, essa paciente é questionável se ela vai ser rastreada para SAF ou não. Mas, como eu falei, os protocolos de reumato sugerem para paciente com trombose venosa profunda, elas investiguem para síndrome de fosfolipídio. Se a paciente tem morbidade obstétrica, apenas a SAF deve ser investigada, não é para investigar trombofilia hereditária para essa paciente. E a paciente que tem trombose arterial, a trombofilia hereditária também não cabe, porque ela está associada à trombose venosa profunda, trombose venosa de um modo geral, mas principalmente profunda, mas não trombose arterial. E quando eu tenho uma história familiar de trombose venosa, aí eu investigo só trombofilia hereditária. E o que é essa história familiar relevante? Parente de primeiro grau, um parente de primeiro grau com menos de 50 anos que faz uma trombose. Então, às vezes a gente recebe a paciente, a avó teve uma trombose, 90 anos, Alzheimer, câncer de mama, estava acamada. Essa paciente vai fazer trombose, porque faz parte da clínica dela. Isso não é uma história relevante para considerar como uma história familiar. É parente de primeiro grau com menos de 50 anos. Aí sim a gente vai investigar trombofilia hereditária. Lembrar que a síndrome de fosfolipídio não é uma doença hereditária, né? Então não aumenta o risco, não tem relação com história familiar, por exemplo, de primeiro grau de trombose. Então ela não entra nesse tipo aqui de investigação. Bom, acho que esse era o último slide. Então, eu deixo aqui também o nosso livro de rotinas do serviço. A gente está até atualizando para a próxima edição. É um livro gratuito, disponível na internet, que grande parte do que foi falado aqui está nesse livro também, e também de outras condições clínicas que a gente lida aqui no nosso hospital. Bom, obrigado. Apresentação lá. Guilherme, obrigado pela excelente aula e esclarecimento, né? Há 20 dias atrás, a gente passando visita no hospital universitário aqui da PUC. Existia um caso igual esse que você falou do MTHFR positivo, heterozigose, e a paciente usando heparina. Tá? Então, é uma rotina diária do nosso dia a dia e é um caso dificílimo de tirar depois, né?
Talvez seja a sua vivência também, né? Os docentes têm alguma pergunta, algum aluno, algum questionamento? Ninguém? Bom dia, Nelson Bressan que fala, parabéns, muito boa palestra e também muito complexa, né? A gente percebe que as coisas andam, vão e voltam, então só a gente fica com dúvida do que fazer. Mas acho que talvez o teu slide final, em quem rastrear, talvez seja a grande sacada e a grande contribuição que você está dando para a gente, mostrando quais são os casos nos quais a gente deveria eventualmente fazer a pesquisa. Provavelmente menos do que a gente imagina, né? Especialmente, como você mostrou, no caso de síndrome de anticorpo antifosfolípide. A minha pergunta é, a sua impressão é que esse assunto está pacificado ou novidades podem acontecer? Bom, em relação à trombofilia hereditária, eu acho que a gente está caminhando, porque os guidelines são quase consensuais de não fazer tratamento e não rastrear nesse contexto de complicação obstétrica, né? Então, isso tende a ser ter uma divergência um pouco menor. Em relação à síndrome de fosfolipídio, nem tanto, né? Existem algumas divergências ainda. Eu até não coloquei na aula, eu até tenho uma parte sobre isso, por exemplo, sobre infertilidade. Eu até também tenho um artigo sobre isso, que os estudos mostram que não existe uma associação de anticorpo de fosfolipídio e infertilidade. Mas, por exemplo, não sei qual é a realidade de vocês em Sorocaba, mas aqui no Rio é muito comum as clínicas de fertilidade investigarem anticorpo de fosfolipídio para essas pacientes. E aí a gente acaba entrando nesse problema, vê um valor borderline, em cima do muro, uma paciente que já fez várias fertilizações, aí quando ela engravida, ela não quer soltar a heparina e a gente fica numa outra situação. Então, esse guideline do Colégio Americano, ele é voltado para justamente melhorar as pesquisas, ainda a gente precisa melhorar muito. Saiu agora um estudo novo de tratamento para SAF, enfim, que muito tempo não saía usando anti-TNF para SAF obstétrico, mas eu acho que existe uma tendência de ter menos polêmicas para a trombofilia hereditária e a síndrome de fosfolipídio ainda vai ter alguma por algum período. Alguém tem alguma outra pergunta aos alunos, professores aí? A gente tem uma pergunta daqui. Posso fazer aqui daqui? Claro. No contexto de pré-eclâmpsia grave, tem alguma recomendação de quando fazer essa pesquisa de SAF? É uma boa pergunta. Bom, existe uma teoria que quando você tem um evento adverso da SAF, seja a trombose ou o evento obstétrico, que esses anticorpos eles se depositem no local, por exemplo, deposita na placenta ou deposita no trombo. Quando você faz a avaliação desse teste, ele vem negativo, porque ele não está no braço da paciente. Você colhe o sangue do braço, não está ali porque está tudo depositado. Seria um falso negativo. Então, quando a paciente tem um quadro clínico característico, você dose vem negativo, é uma paciente que sim merece você repetir, aí você espera aquelas 12 semanas, 13 meses, e você solicita novamente esse teste. Agora, ele não dá falso positivo nesse contexto. Então, a gente teve um caso que veio da outra unidade, da maternidade escola, que foi uma pré-eclâmpsia grave com 23 semanas. Essa paciente, ela ainda estava grávida, era uma restrição de crescimento grave, com 23 semanas, uma pré-eclâmpsia super grave também, e os 3 anticorpos eram positivos. Essa paciente, ela tem SAF, né? E isso, muitas vezes, é relevante, porque, por exemplo, óbvio que, dependendo do contexto da pré-eclâmpsia, ela vai ter uma indicação de anticoagulação profilática para prevenção de TVP. Porque vai entrar em outros contextos. Mas, se a gente sabe que ela tem anticorpo antifosfolipídio positivo, você tem mais um motivo para, depois dessa cesárea ou desse parto, ela ser anticoagulada profilática, para prevenção da trombose, né? Você saiu de um evento obstétrico grave, depois você entrou em um outro risco, que é uma paciente cheia de anticorpo antifosfolipídio positivo. Então, só respondendo mais claramente, pode pedir na hora, mas se você achar que o quadro clínico é muito característico, você espera 12 semanas depois e repete. E até um outro comentário que eu acabei passando um pouco mais rápido,
uma outra coisa que também é uma dúvida comum é, por exemplo, a paciente teve uma pré-eclâmpsia grave na gravidez anterior, chega aqui no nosso serviço e aí ela está grávida na gravidez subsequente e ela engravida, está bem no início. A gente começa o tratamento mesmo com um anticorpo positivo, porque muita gente fala assim, mas precisa esperar as 12 semanas para começar a tratar? A gente obstetra não tem as 12 semanas, do reumato tenha, mas ela chega ali com 8 semanas, eu já sei que é uma gravidez anterior com pré-eclâmpsia grave, eu não posso esperar ela chegar a 20 para começar a tratar. Eu começo a tratar ela empiricamente, como se fosse SAF, mesmo com um anticorpo positivo, né, sem um intervalo de 12 semanas, vou tratando essa paciente e depois tento confirmar o meu diagnóstico. O que eu não posso fazer? Eu não posso levar ela para o congresso e falar, olha, esse paciente tem SAF se eu não tivesse o segundo anticorpo positivo. Porque, como eu falei, é um protocolo de pesquisa. Mas, clinicamente, eu estou autorizado a um anticorpo positivo, quadro clínico característico, sem esperar essas 12 semanas, eu começo a tratar essa paciente. Alguém tem alguma outra pergunta aqui? Então, Guilherme, eu agradeço a sua aula. Obrigado agradecendo pela Faculdade de Medicina da PUC, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Obrigado. Rapidinho, o professor Nilson tem um comentário aqui, só rapidinho, desculpa. Um comentário, porque quando a gente lida, né, com perda gestacional, existe uma grande ansiedade da paciente em buscar um diagnóstico, buscar um problema a esclarecer. E o médico acaba se envolvendo nisso. Então, a gente, nessas pesquisas, a gente tem que ter o cuidado de não estar envolvido e não querer chegar a um diagnóstico. Por isso, entendeu? Se chegar a encontrar algum anticorpo positivo, mesmo em títulos baixos, ou anticorpos, trombofilias hereditárias, para chegar e caracterizar essa paciente como uma perda gestacional decorrente de uma trombofilia. E, além disso, a gente tem que ter o cuidado, né, quando a gente lida com esses casos, de analisar os resultados dos exames, porque, às vezes, a gente recebe um laudo de presença de lúpus anticoagulante positivo e o laboratório só fez um teste de coagulação. Então, nessa pesquisa, tem que ser feitos 2 testes, ele tem que ter pelo menos um dos 2 alargados para que a gente possa dizer que nós estamos realmente fazendo esse anticorpo. Então, essa busca, essa ansiedade de chegar a um diagnóstico e falar assim, já encontrei e agora eu posso tratar, tem que ser controlada para que a gente possa ter resultados realmente efetivos. E dentro dessa evolução que o Guilherme comentou, né, de como a medicina vai modificando, a SAF, né, a síndrome antifosfolipídica, foi descrita em 83. Nessa época, a gente tratava com corticoide. Provavelmente relacionando, fazendo a correlação se as pacientes que têm lúpus têm SAF, então até o nome ficou, né, do lúpus anticoagulante. Então, nós começamos a tratar assim. Depois que começamos a entender mais a fisiopatologia, aí sim nós fomos modificando esse tratamento. Maravilha. Bom, Márcio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, pessoal da PUC de Sorocaba. E obrigado também aos nossos residentes e alunos aqui presentes. Eu que agradeço. Obrigado, Guilherme? Até a próxima.